O Internacional vê o garoto Johnny convocado pela seleção americana e pode estar dando adeus, inclusive, às últimas atuações do volante com a camisa do Internacional. Enquanto isso, o time do Mano Menezes se prepara para a maratona de 6 jogos em junho, com um desfalque considerável agora no próximo final de semana. Vão haver retornos, é claro, mas mesmo assim é o gol colorado que preocupa a torcida na arquibancada. E na questão Liga Forte e Libra, alguns milhões já vão sendo distribuídos, assinaturas sendo feitas e o Internacional fica a ver navios. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? É óbvio, né, que ainda nada bem, porque a gente vai assimilando a derrota agora para o América Mineiro, né, a eliminação para o América Mineiro nos pênaltis Copa do Brasil em casa. Mas o futuro do Inter tem que seguir, a gente tem que continuar trabalhando algumas questões importantes do nosso Colorado e do time do Mano Menezes agora para este mês de junho. Começa uma maratona de 6 jogos, algumas questões importantes também a respeito dos gabinetes do Beira-Rio e até mesmo bastidores quanto a alguns milhões que podem entrar aí nas contas do Inter. E aí, meu amigo, a gente tem muito para falar. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, também deixa o teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e compartilha para o maior número possível de colorados para a gente continuar entendendo aí o destino do nosso clube e até mesmo conversando mais sobre o nosso Colorado. Olha só, o Inter começa nesse sábado, agora uma maratona, como eu falei, de 6 jogos, tá? Pelo campeonato tanto brasileiro quanto Libertadores. A gente vai a Vila Belmiro no sábado, 21 horas, contra o Santos, né? E depois Nacional do Uruguai lá em Montevidéu. Encerra a primeira parte, vamos dizer assim, né, do calendário desse mês com Vasco no dia 11, aí segura e para tudo para a data FIFA. Essa data FIFA vai ser importante, já vou explicar por quê. Porque no dia 26 voltamos em casa contra o Coritiba, depois 25/6 a gente vai até Minas Gerais para enfrentar novamente o time do Wagner Mancini, o América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro dessa vez, e aí volta para encarar o Independente Medellín dia 28. E aí é óbvio, né? Esperamos que estejamos nas oitavas de final da Copa Libertadores. Por que eu disse que a parada ela é importante? Porque o próprio Alessandro Barcelos, o presidente do Inter, na coletiva que concedeu agora à noite, né, ontem à noite, depois da eliminação pro Inter do Inter para o América, disse que essa parada FIFA vai reunir os jogadores basicamente que ainda não estão aptos a atuar e também, obviamente, a questão de Arangues e Gabriel de volta. Tá? Então, a gente vai aproveitar também a chegada do Flávio de Oliveira, né, o retorno do Flávio de Oliveira para o time para dar um gás na questão física e aí tentar encarar um segundo semestre com um pouquinho mais de pulmão, né? E que o Internacional não pare de correr, obviamente, ao final das partidas, como aconteceu aí na maioria dos últimos jogos. O Mano Menezes, inclusive, né, na própria coletiva já pediu meio que, vamos parar de falar de preparo físico, vamos pensar no que vai ser corrigido no futuro, porque daí a gente, obviamente, não fica batendo sempre na mesma tecla e não fica sempre se, talvez, defendendo ou usando a preparação física como escudo, né, para possíveis revés ou até mesmo eliminações ou, enfim, mas atuações do time dele, tá? O Inter agora vai ter um desfalque considerável no jogo do final de semana, que é o goleiro John. Como ele pertence ao Santos, não vai poder atuar e aí, obviamente, volta o Kehler para o gol. Tendência até de um Emerson Júnior aparecer, muita gente me perguntou. Me parece que não, tá? Me parece que não. O Inter não faria isso, pelo menos acredito até em cima de todo mundo que eu tô conversando, né? Para botar não só o Emerson na fogueira, mas de repente acontecer algum problema em cima
aí de uma partida que o Inter precisa vencer, né? Para voltar não só a subir na tabela, perto ali dos primeiros colocados, zona de Libertadores, mas também continuar, né, nessa, vamos dizer assim, sequência de vitórias, né? Seria agora o Inter fez a terceira contra o América Mineiro e tal, e aí nada mais importante ter uma quarta e aí tentar engrenar no Campeonato Brasileiro. O Rômulo, então, como eu falei, sai, entra o Kehler, o Alan Patrick volta. Essa é a boa notícia também, né? Volta para o meio-campo, tem o nosso camisa 10 de volta, juntamente com o Rômulo, que também não jogou agora no final de semana, não, na quarta, né? No meio da semana, porque já tinha participado, né, pela Copa do Brasil, pelo Atlético, o time lá de Minas Gerais. Gabriel Barros também, né, a oportunidade para voltar também a ser relacionado pelo técnico Mano Menezes, que também já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Ituano, também está à disposição. O Inter fez um treino fechado, obviamente não tem nem como especular um time, não tem nem como especular o que foi trabalhado, mas com certeza muito mais uma recuperação em cima, né, do que aconteceu ontem no jogo. Quase sempre depois de um jogo tem recuperação, no máximo, um coletivo dos reservas, de repente contra o Sub-20. A gente vai buscando informação e aí amanhã de manhã trago mais algumas questões para vocês aqui, tá? O PH tem uma questão no tornozelo, que também vai ter que ser não só reavaliado dentro do departamento médico e dentro do vestiário do Inter, mas também é uma dúvida agora para o jogo no final de semana. Sai o PH no meio do jogo, ali do intervalo, né? Por conta de uma pancada que ele já tinha sofrido contra o Bahia, e aí tomou uma pancada no mesmo lugar agora contra o América e aí não aguentou de dor, vai ter que ser ainda monitorado. E por sua vez o Vitão, né, que também entrou no segundo tempo, só tinha vamos dizer assim, preparo físico e condições de jogar alguns minutos só da partida, pode voltar também à zaga, talvez no lugar do Moledo, que tem que dar uma segurada também por conta da sequência de jogos. O Moledo já não cozinha mais na primeira fervura, né? Olha só, tem uma questão que a gente também tem que trabalhar, que é a questão Liga Forte e Libra. Porque olha só, na Libra, 14 clubes já assinaram o protocolo, né, de intenção de estar com os representantes, vamos dizer, dos principais clubes, né, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e tudo mais. E enquanto isso, na Liga Forte, com o receio, vamos dizer assim, né, de que os clubes começassem a ser aliciados para o outro lado e até mesmo passar para o outro lado, deixando, então, né, o pessoal da Liga, ali o Inter, Fluminense, os clubes, vamos dizer assim, que não são os todos poderosos, talvez, né, do Campeonato Brasileiro. A Liga Forte está começando a distribuir dinheiro já, e aí o Internacional está ficando a vendo navios porque ainda não decidiu, né? Ainda não debateu no seu Conselho Deliberativo se assina com a Liga Forte ou se vai para a Libra. Só para vocês terem uma ideia, tá? O pessoal que está assinando já com a Liga Forte, em vez de receber os valores lá para o finalzinho ali de junho, julho, já está ganhando um valor de 44 milhões de reais já na assinatura, né? Assinou o Pix ali em momentos já, nos próximos dias, já entra na conta do clube. Logo, o Internacional, então, está, entre aspas, deixando de ganhar 44 milhões nessa ronha aí. Vale lembrar que o Inter ainda ganharia 200 milhões, né? Ou, se tu contar os 44, vai ganhar ainda mais 150 milhões, né? 50 milhões no primeiro semestre do ano que vem, 50 milhões no segundo semestre do ano que vem e os outros 60 milhões ainda esse ano. Então, o Inter assinando ganharia 100 milhões esse ano, mais 100, mais 50, né? No ano que vem, tá? E aí, com isso, por que isso é importante? Porque o Inter agora, cara, nessa gestão do Barcelos como um todo, desde que o Alessandro Barcelos assumiu até agora, em metas não atingidas, o Inter bateu 29 milhões de prejuízo. Porque, por exemplo, eliminação na Libertadores, eliminação nas fases iniciais da Copa do Brasil, Sul-Americana, Gauchão não ganho e uma série de questões também fazem com que o Internacional perca no orçamento, né? Se o Inter, vou dar um exemplo. Agora o Inter tinha projetado chegar nas quartas da Copa do Brasil.
né? E o Inter não chegou. Então a rubrica financeira disso vai ser negativa, né? Se o Inter, por exemplo, deveria ganhar 5 milhões indo até as quartas, indo até as oitavas, ganhar só 3, tem um 2 negativo. Só para... Estou falando num número de suposição, né? Para justamente vocês entenderem onde eu quero chegar. Por isso que é importante esse debate da Libra e da Liga Forte tomar rumo no Beira-Rio. Por último, mas não menos importante, o Johnny. O Johnny foi convocado pelos Estados Unidos agora para a data FIFA. Vai ficar lá com a seleção americana. E aí viaja para, então, os Estados Unidos a partir agora do dia 8, na próxima quarta-feira, depois do jogo contra o Nacional. O Inter entrou em contato com a Federação Americana para pedir que o Johnny não fosse antes para servir, né, a seleção do seu país. Então, com isso, o Inter vai conseguir segurar o Johnny até o jogo do Nacional, mas o Johnny perde a partida contra o Vasco. Vale dizer, o Johnny não só com essas convocações, mas com tudo que está acontecendo nos bastidores, o passaporte italiano que ele tem, as boas atuações mais do ano passado ainda e tal, e a projeção que ele acabou levando no exterior, faz com que ele, então, praticamente está começando a dizer adeus aí já a camisa colorada, deve jogar na Espanha, ou na Itália, ou na Inglaterra. Muito mais próximo do Betis, né, do Real Betis, lá da La Liga, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, valeu, tamo junto. Olha, desculpa aí se eu não tô tão animado, se eu não tô tão feliz quanto os últimos dias, mas ainda tô digerindo o que aconteceu no Beira-Rio ontem, beleza? Então, a gente vai se falando, deixa teu comentário aí também, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia e tamo junto. Obrigado por sempre estar por aqui. Valeu? Tchau!